Segunda-feira, 24 de maio de 2021. Veja os destaques deste fim de semana. Milhares de motociclistas vão às ruas no Rio em apoio ao presidente. Polícia Federal tem evidências que podem confirmar delação de Sérgio Cabral contra Toffoli. A Argentina inicia confinamento total por 9 dias. Corrida em montanha na China deixa 21 mortos após queda de temperatura. E 13 pessoas também morreram em acidente com teleférico na Itália. Essas e outras notícias você vai ver agora aqui no Nas Redes. A popularidade de Bolsonaro continua em alta. Os números das ruas, mais uma vez, contrariam os principais institutos de pesquisa do país. O ato deste domingo, 23 de maio, no Rio de Janeiro, foi mais uma demonstração de como anda a alta popularidade do presidente. Essa foi a 5ª manifestação consecutiva em apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Veja algumas cenas. Segundo o nosso comentarista Arlindo Lopes Correia, que acompanhou a passagem das motocicletas na Barra da Tijuca, foram mais de 60 mil participantes. Ele fez uma conta simples. Cada moto ocupando uma área de 4 metros quadrados, cada fileira com 4 motociclistas que durante 1 hora passaram sem parar na sua frente. Ele comentou que nunca viu nada igual em apoio a um presidente da República. E a multidão, que foi enorme, aguardou o presidente após a motociata com milhares de motocicletas. Em ato com motoqueiros, Bolsonaro atacou governadores e disse que houve tentativa de início de ditadura. A hashtag #BolsoEmRio foi o assunto mais comentado no Twitter no Brasil neste domingo. Os telejornais da grande imprensa não informaram aos telespectadores a verdadeira dimensão da motociata liderada por Bolsonaro.
A reportagem da Band News não falou em número de participantes, e a Rede Globo disse que participaram cerca de 500 motociclistas. Quem viu as cenas e depois assiste a um telejornal dessas emissoras passa a não acreditar no que elas dizem. O jornalismo está passando longe das redações desses veículos. Após buscas contra Salles, Aras entra com ação no STF para barrar operações sem o aval da PGR. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede ao Supremo que o Ministério Público sempre seja ouvido antes de medidas solicitadas pela polícia. O pedido foi feito 2 dias depois da ação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação na Corte para barrar as operações que não tenham passado antes pelo aval do Ministério Público. Aras disse que não é possível que as investigações preliminares transitem entre a autoridade judiciária responsável e o organismo policial designado para prestar auxílio, que é a Polícia Judiciária, sem a indispensável supervisão ministerial. O assunto agora é CPI. O presidente da CPI propõe criminalizar prescrição de remédios sem comprovação científica. O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, apresentou um projeto para criminalizar a prescrição de remédios sem comprovação científica para uma determinada doença. A proposta também vale para a prática de incentivo ao uso da medicação. Para virar lei, no entanto, o texto precisa ser aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e ainda ser sancionado pelo presidente da República. A proposta altera o Código Penal e prevê detenção de 6 meses a 2 anos e multa a quem prescrever, ministrar ou aplicar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem comprovação científica de sua eficácia no tratamento da doença apresentada pelo paciente. Se essa lei for aprovada, não haverá efeito retroativo, porque no Brasil a lei não pode retroagir em prejuízo do réu. Por isso, os atos praticados antes dessa nova legislação entrar em vigor não podem ser punidos. Relatório da CPI vai responsabilizar o governo por falhas no combate à Covid, diz Renan. Várias pessoas ainda serão ouvidas pela CPI, mas o senador Renan Calheiros parece que já fez o seu relatório final. Os brasileiros que acompanham os depoimentos da CPI já perceberam que o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolph Rodrigues e o relator Renan Calheiros estão frustrados e desesperados porque os depoentes não estão dando as respostas que eles gostariam de ouvir e que poderiam dar subsídios para as ações contra o governo federal. Agora, a CPI resolveu ouvir o irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, o advogado Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. A CPI quer ouvir o Weintraub após indício de participação em gabinete paralelo. Os senadores que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid querem saber sobre a existência de um gabinete paralelo dentro do Palácio do Planalto. Segundo membros da CPI, em discurso de agosto de 2020 e em lives nas redes sociais, Weintraub deu indicações de que pode ter coordenado o grupo que teria influenciado decisões do governo no combate à doença. Lewandowski autoriza a secretária do Ministério da Saúde a ficar em silêncio sobre Manaus. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a permanecer em silêncio durante seu depoimento à Covid-19, marcado para amanhã, caso seja questionada sobre o colapso do sistema de saúde em Manaus. Segundo a decisão de Lewandowski, ela deve responder a todas as demais perguntas durante a sessão. Inicialmente, o ministro havia negado o pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados de Mayra, mas a sua defesa entrou com uma solicitação junto ao STF, pedindo para que seja garantido à depoente o direito de não ser submetida a constrangimentos físicos ou morais durante o seu depoimento. E o senador Eduardo Girão diz em entrevista que até agora a CPI da Covid-19 não quis olhar para a corrupção. E isso está muito claro para todo mundo, né? Não há nenhuma surpresa nisso. Basta olhar a folha corrida de alguns membros, incluindo o presidente e o relator da comissão.
Mas como os senadores que comandam a CPI estão fazendo de tudo para não investigar os governadores, o general Heleno defende que a ABIN apure desvios de recursos da pandemia. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, defendeu a competência da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para apurar dados sobre desvios de recursos destinados à pandemia por parte de governadores e prefeitos. Segundo o general Heleno, isso é uma atribuição constitucional da ABIN e é uma atribuição legal da ABIN fazer esse tipo de investigação. É um órgão de inteligência e que pode ser solicitado pelo presidente da República para verificar o que aconteceu com as verbas destinadas aos estados e municípios. Isso não tem nada de ilegal e irregular. É perfeitamente válido que isso aconteça. Operações policiais no Rio de Janeiro. Em voto sobre operações no Rio de Janeiro, Fachin diz que a atuação do STF nada tem de ativismo judicial. Essa expressão foi usada pelo subsecretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia da operação na favela do Jacarezinho para se referir a críticos das ações. O ministro Fachin afirmou que o termo tem pouco valor explicativo. E já que por decisão do STF também não se pode promover revista na entrada de presídios, a Polícia Judiciária do Complexo de Bangu 1 resolveu pedir auxílio de um cão farejador. E com isso, todos podem testemunhar o que os membros do nosso Supremo Tribunal Federal estão fazendo com o Brasil. O que tem nessa bolsa? Pode fumar já. Tá preso. Oi, papai! Oi, papai, menino! Oi, papai! Oi, papai! Cadê o papai? Boa, papai! Boa, garoto! Depois eu vou fazer isso, Agora, uma informação importante para quem tem restituição do imposto de renda. Receita libera consulta à restituição do imposto de renda na segunda, dia 24. A partir das 10 horas de hoje, segunda-feira, 24 de maio, a consulta ao primeiro dos 5 lotes de restituição do imposto de renda pessoa física de 2021 estará à disposição dos interessados no site da Receita Federal. Esse vai ser o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado quanto em número de contribuintes. 6 bilhões serão restituídos para 3.446.038 contribuintes. O valor será pago no dia 31 deste mês. Agora, as notícias internacionais. A Argentina inicia confinamento rígido. Entrou em vigor no último sábado na Argentina um confinamento total que vai durar 9 dias. O presidente Fernandes disse que o país atravessa o pior momento da pandemia de coronavírus, com um registro diário de cerca de 35 mil casos e 450 mortos. E os pecuaristas entram em greve contra medidas adotadas por Fernandes. Os pecuaristas da Argentina interromperam por 9 dias a comercialização de gado. O protesto foi pela suspensão das exportações de carne anunciada pelo presidente da esquerda, Alberto Fernandes, com a intenção de moderar os preços no mercado interno. A ditadura da Venezuela sinalizou a intenção de restabelecer um diálogo com o Brasil. Após a saída do chanceler Ernesto Araújo do cargo de chefe do Itamaraty, a ditadura da Venezuela sinalizou a intenção de restabelecer um diálogo com o Brasil. O ministro venezuelano Jorge Arreaza informou que uma mensagem foi enviada ao novo chanceler brasileiro, Carlos França. Nos últimos 2 anos, a relação entre Brasil e Venezuela ganhou contornos de tensão em meio ao colapso da democracia no país controlado pelo regime chavista. O governo Jair Bolsonaro passou a reconhecer o deputado Juan Guaidó como presidente legítimo e retirou os seus diplomatas da capital venezuelana. E, além disso, descredenciou os representantes de Maduro em Brasília.
Taiwan culpa o regime comunista da China de espalhar notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus. Durante coletiva de imprensa neste sábado, o vice-ministro do interior de Taiwan, Chen Tsung-yen, disse que Pequim está criando uma narrativa falsa e agravando a situação da pandemia em Taiwan, por meio da internet e da imprensa estatal. Tsung-yen disse que a China tenta minar a confiança do governo taiwanês e sua resposta à pandemia. Covid-19. O governo da Índia ordena que redes sociais removam a expressão variante indiana. O governo da Índia determinou que todos os conteúdos que utilizam a expressão variante indiana devem ser removidos das plataformas digitais sob pena das empresas terem que pagar multas. Em comunicado, o governo indiano diz que está ciente de que estão circulando na internet informações falsas sobre uma variante indiana do coronavírus que está se espalhando em outros países. Isso, segundo o governo indiano, é completamente falso. A revista Oeste publicou que, de acordo com o Ministério da Tecnologia da Informação indiano, o governo já havia feito uma série de apelos para que notícias falsas e desinformação fossem contidas no país, mas as empresas de tecnologia teriam se recusado a tomar qualquer atitude. Ainda segundo as autoridades indianas, a Organização Mundial da Saúde, OMS, não relacionou a nova cepa do coronavírus a nenhum país específico. Merkel alerta contra protestos antissemitas na Alemanha. Os que propagam o ódio contra judeus nas ruas, os que fomentam o ódio racial, estão fora da nossa lei, disse Angela Merkel. Segundo a chanceler alemã, esses atos devem ser punidos proporcionalmente à sua gravidade. Vários protestos foram registrados na Alemanha em meio ao novo conflito entre Israel e Palestina. Vulcão entra em erupção na República Democrática do Congo. O Monte Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo, entrou em erupção neste sábado. E apesar da atividade vulcânica parecer ter diminuído no fim do dia, de acordo com o Observatório Vulcânico de Goma, a lava se aproxima do aeroporto local. O governo de Goma pediu para que os residentes deixem a cidade. A última grande erupção do vulcão foi em 2002, matou 250 pessoas e deixou milhares desalojadas. Japão. Pandemia, queda do PIB e Olimpíadas derrubam a aprovação de Premier. Com a vacinação a passos lentos no país e o aumento do número de casos de Covid-19, fez-se necessária a decretação do estado de emergência em várias regiões do país. De acordo com o coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da ESPM, Alexandre Uehara, a população está insatisfeita com as respostas do governo à pandemia. Além disso, a decretação de novos estados de emergência, a economia em queda e a polêmica sobre a realização das Olimpíadas no Japão contribuíram para derrubar a popularidade do premier japonês. Corrida em montanha na China deixa 21 mortos após queda de temperatura. Uma ultramaratona de 100 quilômetros disputada em uma montanha na província de Gansu, no noroeste da China, terminou com a morte de 21 pessoas neste sábado, dia 22. O percurso foi interrompido após a chegada de uma tempestade com uma brusca queda de temperatura, o que levou parte dos 172 participantes a apresentar problemas físicos. Um acidente de teleférico na Itália, na manhã deste domingo, deixou ao menos 13 mortos. As informações sobre os mortos foram confirmadas, já são 14. O acidente com o teleférico aconteceu na manhã desse domingo. O teleférico liga as cidades de Stresa e Motarone. Os motivos do acidente ainda não são conhecidos e as autoridades afirmaram que farão uma investigação para descobrir o que aconteceu. A cabine caiu de uma altura aproximada de 1.400 metros. Ativistas bloqueiam depósitos do McDonald's no Reino Unido. Ativistas ambientais e da defesa dos animais bloquearam neste sábado vários centros de distribuição no Reino Unido da rede fast food americana McDonald's, afetando cerca de 1.300 restaurantes.
Fizemos isso para acabar com a miséria do fast food que causa obesidade, destrói a Amazônia e aquece o planeta, explicou no Twitter a ONG Animal Rebellion. O McDonald's destruindo a Amazônia é um pouco demais, né? Esse pessoal precisa estudar mais geografia. Mas voltando ao Brasil, roubos de cargas no país somam 1,2 bilhão. 42% desses roubos ocorrem em São Paulo. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas e apontam que, em 2020, o Brasil registrou 14.159 ocorrências de roubos de cargas. 42% dessas ocorrências aconteceram em território paulista. Apesar do número de casos estar caindo, o drama continua. A arrecadação federal de 156,8 bilhões em abril pega analistas de surpresa. A arrecadação federal de 156,8 bilhões em abril deste ano, confirmada pela Receita Federal, pegou analistas econômicos de surpresa e tem muita dificuldade em explicar por que não previram esse resultado. INSS retoma a prova de vida em junho. Veja quem deve fazer. Aposentados e pensionistas do INSS terão que fazer prova de vida para não terem os benefícios bloqueados. A obrigatoriedade havia sido suspensa em 2020 por causa da pandemia de Covid-19. A partir de junho deste ano, a necessidade de prova de vida voltará a ser exigida. De acordo com o INSS, 11 milhões de pessoas seguem pendentes com a comprovação. Os aposentados e pensionistas que deixaram de fazer a comprovação de vida antes de março de 2020 serão os primeiros a terem o benefício bloqueado se não regularizarem a situação. Brasil e Panamá foram os únicos países da América Latina que reduziram pobreza durante a pandemia. O Brasil foi o país da América Latina que mais diminuiu a pobreza e a extrema pobreza durante a pandemia do coronavírus. A informação foi divulgada pela BBC de Londres. De acordo com o estudo, a extrema pobreza no Brasil caiu de 5,5% para 1,4% no período. Além do Brasil, apenas o Panamá mostrou redução da pobreza e extrema pobreza, que caiu de 6,6% para 6,4%. O governo envia 600 mil testes rápidos para o Maranhão depois da cepa indiana. O Ministério da Saúde enviou 600 mil testes rápidos de detecção da Covid para o Maranhão neste domingo. O objetivo é aumentar a testagem no estado em pontos estratégicos para realizar um bloqueio e tentar conter o que estão chamando de variante indiana no país. Polícia Federal tem evidências que podem confirmar a delação de Sérgio Cabral contra Toffoli. A Polícia Federal disse que possui evidências que podem confirmar a delação do ex-governador Sérgio Cabral contra o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Sérgio Cabral, o ministro recebeu 3 milhões de reais para alterar seu próprio voto e 1 milhão de reais para conceder liminares favoráveis a prefeitos do estado. O ministro Dias Toffoli, que nega ter recebido qualquer recurso ilícito, também é acusado pelo ex-governador de obstruir 12 inquéritos abertos com base em sua delação premiada. Segundo o jornalista Max Cardoso, do Terça Livre, o fato de detalhes terem sido vazados para ele é um pedido de socorro da investigação, porque será votado no plenário do STF se essa delação de Sérgio Cabral será anulada ou não. Se ela for anulada, serão anuladas todas as investigações que provêm da delação. O Nas Redes termina aqui. Estaremos de volta na segunda-feira, dia 31 de maio, com as notícias do próximo fim de semana. Um bom dia para você.